Olá a todos, nós vamos apresentar agora o trabalho de legislação aplicada sobre o trabalho do preso, sendo o grupo João Adilson, João Pedro, Leandro Palha e Leonardo Fernandes. Bom, eu vou começar com a parte do Brasil, onde surgiu em 1850 o trabalho penitenciário e só se tornou obrigatório no ano de 1940, com a Lei 7.210/84. O artigo 34 do Código Penal, ele garante que o preso será remunerado e garantindo os benefícios da Previdência Social. A Lei 7.210/84, a gente pode perceber que nela o preso ele tem assegurado no mínimo 3/4 de um salário mínimo. Ele se tornou trabalho obrigatório em 1940 e a intenção dele é que retorne o convívio social híbrido ou integral, que ele esteja apto a recomeçar a sua socialização. Normalmente os presos que estão na cadeia é utilizada a mão de obra deles na construção, reforma, manutenção e melhoramentos do estabelecimento prisional e nos serviços auxiliares, como os estabelecimentos tais como enfermarias, escolas, cozinhas, lavanderias e todos os serviços executados em prol da administração. Agora falando sobre o trabalho do preso nos Estados Unidos, sobre o contexto histórico. O trabalho penitenciário nos Estados Unidos tem suas raízes na escravidão. Após a Guerra Civil de 1861-1865, um sistema de contratação dos presos foi introduzido, para continuar a tradição da escravidão. Os escravos libertos eram acusados de pequenos delitos, ou simplesmente de não cumprir seus compromissos. E uma vez encarcerados, passavam a ser alugados para a colheita de algodão, o trabalho em minas e a construção de ferrovias. Falando sobre a legislação, a 13ª emenda é a que permite o trabalho penitenciário. A seção 1. Nem a escravidão nem a servidão involuntária, exceto como punição por crime pela qual a parte tenha sido devidamente condenada, deve existir nos Estados Unidos ou em qualquer lugar sujeito à sua jurisdição. Agora sobre as características do trabalho do preso nos Estados Unidos. Serviços penitenciários como bombeiros penitenciários recebem aproximadamente $1 por hora, em torno de 12 horas. Indústrias correcionais, marcenaria e estofamento de imóveis, enquanto o trabalho não especializado geralmente se refere para trabalhar na fábrica de roupas. Programa de necessidades especiais para pacientes presos cuidam de outros presos com necessidades. Forma de trabalho para o preso, dinheiro e economia para o presídio, que pode ser federal, estadual, tanto público como privado. Eu vou falar um pouquinho do trabalho do preso na Finlândia. O contexto histórico surgiu na década de 60, quando a Finlândia tinha uma das maiores taxas de crime e prisões da Europa. Os pesquisadores da época começaram a perceber que a punição ela não reduzia o crime. Então eles adotaram um novo sistema de prisão, ou seja, o sistema carcerário aberto. Esse tipo de prisão está relacionado diretamente com o trabalho do preso, porque nessas prisões eles não são trancados a 7 chaves, não tem guardas vigiando os presos 24 horas por dia. Eles trabalham como se fosse uma comunidade, em troca de um salário mínimo, são livres para passear, fazer compras, etc. Esse método reduziu os encarceramentos na Finlândia em cerca de 2/3 desde 1960. A legislação, o preso ele fala que o preso tem que trabalhar para como se essas prisões abertas é a última fase para ele voltar à sociedade, então ele tem que trabalhar, ele tem que dar prontidão à adequação às exigências da prisão. O objetivo do trabalho do preso, né, na prisão aberta tem como a promoção do prisioneiro, a reintegração na sociedade, para prevenir os efeitos negativos se ele tivesse numa prisão fechado 24 horas por dia. Um parente sobre a integração do preso é uma matéria que eu li, que uma prisão na Finlândia ela ofereceu um curso de inteligência artificial para os detentos dela, pois como eles estavam vendo que a tecnologia estava avançando muito, ao oferecer esse curso, os presos, quando eles terminassem suas penas, eles estariam mais aptos ao mercado de trabalho lá fora, quando eles saíssem. E os presos eles podem trabalhar em oficinas, agricultura, trabalho de montagem, artesanato, dentre várias outras
várias outras profissões. O acesso à oportunidade de emprego é garantido como um direito básico para presos na França, e não um privilégio garantido por bom comportamento, ou seja, qualquer pessoa pode trabalhar. Além do mais, não é uma obrigação no país, uma vez que a França faz parte do Acordo da Organização Internacional do Trabalho, que garante o direito da pessoa de não trabalhar, caso assim desejar. A estação de trabalho é escolhida levando em consideração os seguintes elementos: capacidades físicas e intelectuais do prisioneiro, perspectivas de reintegração, por exemplo, se a pessoa detida deseja adquirir experiência visando uma libertação, situação familiar, se a pessoa detida tiver que sustentar sua família, quaisquer quantias que deve pagar às partes cíveis, se a pessoa detida tiver sido condenada a indenizar as suas vítimas. O Código do Trabalho e o salário mínimo usual não se aplicam às pessoas detidas que trabalham na prisão. A pessoa detida não assina um contrato de trabalho, mas sim um ato de engajamento. A remuneração não pode ser inferior a R$ 1,62 por hora e o valor da remuneração é levado ao conhecimento do detido antes do início da atividade. Quanto à organização do trabalho, tem-se o regime de concessão: o detido que trabalha na prisão pode exercer a sua atividade por conta de uma empresa privada; gestão industrial de estabelecimentos penitenciários, o trabalho é então realizado sob o controle direto da administração penitenciária; e serviço prisional geral, em que a pessoa detida pode trabalhar para o serviço geral da prisão, como em manutenção e instalação. Esses dados eles foram retirados do site oficial da administração francesa. E essas foram as referências que nós usamos, e esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado.